Olá, príncipes e princesas, aqui é a Ruth Fernandes e esse é mais um vídeo para o nosso projeto, mais um vídeo aqui para o canal, e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado através dessas palavras. São palavras do meu coração para o seu coração. E então, vamos falar de temor? Quando eu falo de temor, logo vem na minha mente um versículo bíblico maravilhoso que diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem e Ele lhes mostrará a sua aliança. Isso está escrito no livro de Salmos de número 25, no versículo 14. Logo vemos que o temor é simplesmente a condição para que tenhamos intimidade com Deus. O salmista é claro quando diz que a intimidade é para aquele que teme. Mas o que é temer? Segundo o significado tradicional, nós vemos que temer significa ter medo, espanto, assombro, mas eu não estou aqui para dizer que você tem que ter medo, espanto, assombro de Deus, não. Porque o significado bíblico nos diz que temer significa ter reverência, respeitar a Deus. Mas vamos falar sobre o que de fato eu quero retratar com tudo isso. Nós vivemos em tempos modernos em que, mais do que nunca, cristãos estão conectados às redes, as usando como formas de ferramenta para pregação. Por que, entre aspas? Bom, porque muitos estão modernizando o Evangelho, fazendo adaptações ao Evangelho para atrair um certo público de pessoas, digamos que descoladas, um público jovem, público de adolescentes que são atraídos por este Evangelho moderno, um Evangelho cheio de adaptações. Mas eu estou aqui para dizer que eu só tenho 17 anos, mas para mim o Evangelho nunca envelhecerá, mas se renovará na vida daqueles que o amam na íntegra, sem enfeites e sem adaptações. Afinal, essa história de ter um relacionamento com Deus, ter uma amizade com Deus, assim como eu tenho com um amigo qualquer, uma pessoa que eu tenho um convívio diário, isso não dá certo. Porque muitas pessoas estão se esquecendo do que realmente significa ter uma amizade com Deus. Eu sei que Deus, Ele é o melhor amigo que nós podemos ter, e o desejo do coração de Deus é sim ser o nosso melhor amigo. Mas é aí que entra a questão do temor. Quer que eu te explique melhor? Vamos lá. No livro de Êxodo, no capítulo de número 3, no versículo 5, diz: Então Deus lhe disse: Tire a sandália dos seus pés, pois o lugar aonde você está é terra santa. Ok, se vamos falar de intimidade, é impossível não falar do homem que mais provou disso e da forma mais maravilhosa possível. O princípio da intimidade entre Deus e Moisés nasceu no dia em que Deus o ensinou sobre o temor. Quando Deus disse assim: Moisés, tira a sandália dos seus pés, Deus estava ensinando Moisés a se desfazer do fútil ao entrar em sua presença. Deus estava o ensinando a o reverenciar como santo e poderoso ser que ele é. Nós vemos que no decorrer da história de Moisés, a sua intimidade com Deus crescia a cada dia mais. Por quê? Porque a intimidade nasceu a partir do temor. E em momento nenhum nós vemos que Moisés, depois de um certo tempo, começou a deixar de lado a reverência e o temor, porque tinha uma certa intimidade com Deus. Porque hoje em dia as coisas estão tão modernas que as pessoas já chegam dizendo, quando vão falar com Deus, coisas do tipo: E aí, Deus, beleza? Tudo bem? Obrigado aí por tudo, você é demais. Por favor, o temor gera respeito. Afinal, nós estamos falando de Deus. Deus é pai, Deus é amigo, mas sabe, me fascina o reconhecimento da soberania. Muitas das vezes temos que nos preocupar porque valores que tínhamos antigamente se perdem, estão completamente perdidos no mundo atual e nós não estamos nem percebendo. Filhos que antigamente tinham o prazer
por demonstrar o seu respeito aos pais, tios, avós, pedindo bênção e se referindo aos mesmos como senhor e senhora, mas não, hoje as coisas estão muito diferentes. Eu sei que muitas pessoas vão ouvir essas palavras e vão dizer: ah, Ruth, mas isso é besteira, isso é muito banal. Sim, é o que tem acontecido. Estamos deixando de lado os valores e tratando os mesmos como se não tivessem mais nenhum sentido, como se fosse uma coisa que não tivesse mais valor nenhum para nós nos dias atuais. Com Deus o caminho é o mesmo. Muitas das vezes as pessoas se referem a Deus dizendo: Deus, você é isso, Deus, você é aquilo. Mas não, como eu já disse, Deus é Pai, Deus é amigo, mas Ele ainda continua sendo o Criador de todas as coisas. Guarde isso no seu coração. Não há intimidade sem temor. Eu não estou aqui para dizer para você que há rótulos ou formas decoradas de você falar com Deus, não. Mas eu estou dizendo aqui que o respeito e que a reverência ainda são necessários. Quem sabe muitas pessoas vão ouvir as minhas palavras e vão me ver através deste vídeo e vão indagar, vão ficar com o pensamento dizendo coisas do tipo: ah, mas a época de Moisés era muito diferente da nossa época, porque Moisés ele vivia no tempo da lei, onde Deus era mais rígido, onde Deus agia com mais severidade para com o povo. Agora nós estamos no tempo da graça. Pedro escreveu que nós somos o sacerdócio real, a nação santa, que o véu do templo se rasgou e agora nós temos livre acesso para falar com Deus. Agora não precisa mais de tanta formalidade. Eu estou falando a respeito do temor e da reverência. Isso não pode se perder jamais com o passar dos anos. Grave bem isso no seu coração neste momento. E se você estiver com este tipo de pensamento, eu quero compartilhar com você uma palavra maravilhosa que, quem sabe, vai esclarecer as dúvidas do seu coração. No livro de Hebreus, no capítulo de número 12, nos versículos 28 e 29, diz: pois nós recebemos um reino inabalável. Entenda isso juntamente comigo. Quando foi que nós recebemos um reino inabalável? Através da graça, com certeza. Quando Deus enviou o seu único filho e Jesus veio, morreu por mim e por você, ressuscitou e nos deu o direito do céu, o direito de sermos salvos. Este é o nosso reino inabalável. Mas o que move a minha vida é que este versículo continua dizendo: retenhamos a graça. O que significa reter a graça? Reter a graça significa conter, moderar, refrear. Entenda comigo que palavra maravilhosa, porque nos dias que nós vivemos muitas pessoas têm abusado da graça, dizendo que eu não sou uma pessoa religiosa, eu não tenho que me referir a Deus com tanta formalidade assim. Mas muitos estão abusando da graça, estão deixando de lado o respeito e a reverência. E esse versículo prossegue dizendo: retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Mas o que é servir a Deus de modo agradável? Um modo que o agrade. Como é o modo que você está servindo a Deus? Você está agradando a Ele? Aí você me pergunta: mas qual é o modo que eu tenho que servir para agradá-lo? Já é a continuidade do versículo. Ele diz: com reverência e santo temor. Bom, acho que eu não preciso continuar explicando o que diz este versículo para mim e para você. Ele finaliza dizendo: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Cuidado, não abuse da intimidade. Afinal, ainda estamos falando de Deus. Ele deseja ter com você um relacionamento equilibrado, onde o temor seja o princípio. Porque eu acredito que quando nós amamos alguém, nós queremos provar o respeito que temos por aquela pessoa. Sem dúvida, se você ama a Deus, você irá provar para Ele o seu respeito todos os dias.
Quem sabe pessoas estão dizendo: nossa, mas que palavra dura, como ressoa duro essa palavra. Mas Deus tem me despertado nesses últimos dias e tem falado ao meu coração, e muito me preocupa o rumo que está tomando essa nova geração. Está abusando da intimidade, deixando de lado a reverência, deixando de lado o respeito, tratando Deus como se fosse uma pessoa qualquer, mais uma pessoa na vida da gente. Mas eu quero te dizer que intimidade e respeito andam juntos. Ou melhor, nós lemos hoje, nós aprendemos que não há intimidade sem temor, reverência e respeito. Não esqueça, isso não tira a nossa felicidade, a nossa liberdade em ter uma intimidade maravilhosa com aquele que nos amou, com aquele que é o Senhor das nossas vidas. Mas nós precisamos guardar em nosso coração o temor a Deus. Bom, eu finalizo este vídeo dizendo que a Bíblia, ela nunca precisará de adaptações. Nós é que temos que tomar cuidado para não ficarmos ultrapassados diante das grandezas deste livro.